Pronto? Hoje é dia 6 de setembro de 2007. Estou aqui no Fix gravando para o vídeo de Belleville, filme Belleville Desfilessagem, arqueologia urbana de um bairro. Melo, eu queria que você começasse falando sobre a pesquisa, o início da pesquisa de campo em Belleville, que você começou no ano de 2000. Eu diria que talvez fosse mais preciso eu falar de 1999, que foi propriamente o ano em que eu conheci o bairro de Belleville. E conheci numa situação muito interessante. Eu tinha ido participar de um colóquio em Cerisy-la-Salle, num castelo, na Normandia, que era um colóquio organizado por dois colegas, né? O professor Isaac Joseph, que era um professor do Departamento de Sociologia da Universidade de Nanterre, Paris 10, e o professor Daniel Cefai, também ele é um maître de conférence, um professor assistente do mesmo departamento. Era um colóquio a respeito das questões relativas aos conflitos de urbanidade, ao problema tratado de uma perspectiva de uma sociologia de extração pragmatista, digamos assim. Os resultados desse seminário, mais tarde, foram publicados nesse livro, né? L'héritage du pragmatisme, conflit d'urbanité et preuve de civisme, como colóquio de Cerisy. Eu confesso que foi a primeira vez que eu saí do país, demorei muito a tomar essa decisão, o Isaac Joseph havia me convidado inúmeras vezes, e eu resistia, até que finalmente eu tive um bom motivo, que era participar desse colóquio e apresentar um trabalho sobre questões relativas à cidade. Um tema ao qual eu havia me dedicado logo no início da minha carreira, inclusive na conclusão do meu bacharelado em Ciências Sociais, eu dediquei minha monografia a uma etnografia de uma praça pública. Mas eu sempre combinei as atividades relativas à cidade com atividades relativas a chamados estudos rurais, campo. E eu vinha, em 99, depois de ter realizado essa série de pesquisas sobre cidade, eu vinha em 1979, 1980, 81, eu tinha passado a me dedicar ao estudo de um outro tema muito importante na minha carreira como pesquisador, que eram grupos de pescadores do litoral brasileiro, e nesse caso específico, pescadores lacustres, Maricá. Então eu tinha dedicado uma atenção enorme, né? Desde 1985 até 95, eu tinha me ocupado, esses 10 anos, de um estudo sistemático sobre um grupo de pescadores, ao qual eu tinha me dedicado desde 1975, as primeiras visitas. Eu tinha vindo enfim, era uma trajetória, uma carreira complicada em termos de pesquisa, porque eu havia estudado pescador, tinha estudado grupos indígenas, tinha estudado grupos urbanos, inclusive grupos de afro-brasileiros, de ritual. Mas, no final dos anos 90, eu estava ainda imerso numa grande problemática relacionada à gestão ambiental, a ritual, a questões relativas à transmissão de patrimônio, direito, coisas do tipo. E, finalmente, o convite era irrecusável, né? Seria uma indelicadeza não aceitar o convite, dadas as sucessivas tentativas desse meu colega, saudoso amigo, professor Isaac Joseph. Eu resolvi ir para o colóquio Cerisy-la-Salle. E, como eu disse, retomando, então, alguma coisa que estava um pouco adormecida, dados os estudos anteriores, sobre a cidade. Resolvi, então,
retomar o campo, os antropólogos falam campo, quer dizer, os lugares onde eu havia realizado esses estudos no final dos anos 70, 79 e 80, juntamente com meu colega Arno Vogel e outros tantos que compunham um grupo de pesquisas organizado pelo CPU, Centro de Pesquisas Urbanas do IBAMA. Eu retomei então esse campo, ou seja, a Selva de Pedra, um conjunto de 40 edifícios no Leblon, ao lado da Cruzada São Sebastião, e também o Catumbi. Resolvi então levar para o colóquio Cerezy La Salle esse trabalho que se chamou, né, 20 ans après de quelques espaços publics au territoire clos de la Selva de Pedra, Rio de Janeiro. Quer dizer, 20 anos depois dos espaços públicos aos territórios fechados da Selva de Pedra, no Rio de Janeiro. Que era um balanço, exatamente, passados esses 20 anos, 1999, o que teria acontecido e como eu poderia retomar esse estudo. Apresentei esse trabalho e o trabalho teve uma excelente recepção, né? Pela graça da etnografia, pela maneira como isso foi discutido, e os conflitos, né, que a minha participação no seminário suscitou, termos de discussão com os colegas, conflitos no sentido positivo do termo. Era um grupo de colegas muito jovens e outros seniors, né, com colegas com os quais eu iria manter até hoje uma duradoura e extremamente gratificante relação. Todos empenhados em estudos sobre a cidade, todos empenhados em questões sobre as análises sociológicas e microsociológicas a respeito dos processos sociais em curso nas grandes metrópoles do mundo inteiro, né? E de mundo inteiro mesmo, porque tinha gente que estudava China, tinha gente que estudava França, América Latina, Inglaterra, enfim, Itália, Estados Unidos. Enfim, um grupo realmente muito interessante e muito cativante. Encerrados esse seminário, esse colóquio na Normandia, fomos juntos, todos de volta para Paris. Finalmente, né, um brasileirinho, nascido na rua indígena, criado no Ponto Sem Réis, em Niterói, e passado a adolescência na Venda das Mulatas, ao invés de dizer como os franceses, faire l'Amérique, faire Paris, né? Estava lá para finalmente conhecer a cidade, os lugares, lieu de mémoire, né, os lugares da memória que eu tinha aprendido a cultivar nos meus estudos, desde os estudos secundários, né? Porque nossa formação era muito marcada por esse olhar preferencial para a literatura, a filosofia, a cultura, não é? Os modos, o gosto dos franceses. Então, eu achava que eu estava muito bem situado. Eu nunca havia estudado francês em outro lugar que não fosse na escola secundária. Apresentei meu trabalho em francês, com alguns erros, evidentemente. Mas eu me achava bem equipado para me defrontar com aquela cidade que eu iria finalmente conhecer. Meu amigo Isaac Joseph me convidou logo para nós irmos a um bairro que ele achava muito interessante, que chamava-se Belleville. Chamou para ir a Belleville. Não sabia onde é que era Belleville, nem tinha ideia do que era o 20e arrondissement de Paris, quer dizer, o 20º arrondissement de Paris, não tinha a menor ideia. Fui levado por ele para tomar um demi, né? Afinal, ele estava prestes a se mudar para esse bairro também. Ele habitava a Denfert-Rochereau. E nós, eu, meu colega Roberto Cândido Lima, nós estávamos num hotelzinho, Ari, né? Estávamos num hotelzinho exatamente no Denfert-Rochereau. Então foi muito fácil ir até Belleville, por causa da estação, né? Muito simples, pegar o metrô.
E, finalmente, quando chegando a Belleville, eu me deparei com um bairro que tinha uma vida ativa nas ruas, nas calçadas, não é? Um colorido, uma atmosfera, uma ambiência sonora assim, muito peculiar, sobretudo em contraste com a pequena cidade da Normandia, que era Cerisy, né? Em pleno verão, né? Era junho, julho, dias muito claros, dias muito extensos, e eu fiquei encantado pelo lugar, no sentido de que fiquei motivado. Eu tinha finalmente encontrado uma razão para desenvolver um projeto mais demorado em termos de etnografia urbana, aceitando, portanto, o convite que era para um séjour, quer dizer, para um período de pós-doutorado, junto com meu amigo, Isaac Joseph, no Departamento de Sociologia de Paris 10 e associado a um grupo do CNRS, do qual ele fazia parte, cuja sede era e é na École d'Architecture de Paris, que é a Escola de Arquitetura de Paris, que fica situada em Belleville, e o IPROS, que era esse grupo, Institut Parisien de Recherche Urbanistique, Architecture, Urbanistique et Société, né? IPROS, Institut Parisien de Recherche Architecture, Urbanistique et Société. E, enfim, lá também eu travei conhecimento com colegas, sociólogos, antropólogos, arquitetos antropólogos, né, urbanistas, de grande sensibilidade, que também procuravam entrar em sintonia com esse bairro, onde estava essa escola e onde está esse laboratório do CNRS, né, associado à escola, que é uma unidade mista, como eles chamam, quer dizer, não é uma unidade só do CNRS, é uma unidade mixta, que envolve tanto recursos da educação quanto recursos do CNRS. Roseline de Villanova, né, socióloga, o Philippe Bonin, um antropólogo e arquiteto, o Jean-Michel Léger, né, um sociólogo que se ocupa também de questões da habitação, né, e a Martine Segalen, também associada a esse grupo. Eles publicaram várias coisas interessantes, mais recentemente. Ou seja, eu tinha não só as condições objetivas de exercitar um tipo de trabalho de pós-doutorado, que condições eram essas? Um gabinete, né, telefone, uma máquina de café, uma pequena biblioteca, colegas envolvidos no mesmo projeto, né, uma escola de arquitetura e um bairro que apresentava essa diversidade urbana que tanto tinha nos chamado a atenção nos anos 70, final dos anos 70, a mim e a Arno Vogel, por exemplo, quando nos ocupamos dos estudos que realizamos sobre o bairro do Catumbi, em comparação com a Selva de Pedra, quer dizer, um bairro tradicional, né, considerado de tradicional, e um bairro moderno, de desenho urbano de inspiração racionalista, modernista, esse contraste sobre os usos do espaço público e dos espaços para fins de lazer, não é isso? Nesses dois lugares. Essa diversidade, quer dizer, essa experiência desse bairro de Paris, essa primeira experiência, rapidamente me evocou a experiência, então, do bairro do Catumbi, no Rio de Janeiro, e o modo como essa forma inteligente de constituição, não é, da vida urbana tinha muitas coisas a ensinar sobre o resto da cidade, né? Do mesmo modo que nós achávamos que Belleville tinha muitas coisas para ensinar para os urbanistas, os antropólogos, os sociólogos, os planejadores urbanos, os tomadores de decisão, né, os prefeitos, os governantes, né, sobre
os modos de vida na cidade, né? Esse chopp, obviamente, esse demi, tomado junto com Isaac Joseph, na esquina da Rue de Belleville com a Rue Julien Lacroix, se estendeu por um passeio pelas calçadas do bairro, as calçadas que se estendiam até o Boulevard de Belleville, onde um correr de restaurantes e de bares, né, também era um indicador muito importante da vida desse bairro, porque os anúncios exibiam diferentes tradições mediterrâneas, digamos assim, né? Você tinha açougues kosher, judeus da Tunísia, bares e restaurantes muçulmanos, cafés, né? Bares, cafés, lojas de equipamentos para casa. Enfim, era um colorido, porque isso era comprado tudo por um trotuar intenso de diferentes modos de progressão no espaço público, né? Você tinha desde os negros do Mali, os vietnamitas, os chineses de Wenzhou, que estavam chegando, né? Subindo da République, subindo a Faubourg du Temple na direção do Boulevard de Belleville. Hoje eles subiram, estão adquirindo os negócios, até Telegraph, subindo por toda a Rue de Belleville. Indianos, paquistaneses, barbeiros paquistaneses, gardiênios, né, porteiros portugueses. Enfim, você tinha em torno de 92 nacionalidades, para não falar de grupos étnicos, 92 nacionalidades, num espaço muito delimitado, um espaço menor que um bairro de Laranjeira, no Rio de Janeiro, por exemplo, onde você tinha desde sinagoga, escolas tradicionais judias, religiosas, e mesquitas, e igrejas católicas, não é? E, evidentemente, no meio daquele casario todo, sempre lá uma casa do Haiti, não é? De voodoo, muito disfarçadamente, delicadamente, ou um centro de umbanda na République, mas aí nós já estaríamos fora de Belleville, as igrejas evangélicas orientais, ou as igrejas católicas renovadas, né, sendo incorporado com aquela frequência de asiáticos, como a da Rue Julien Lacroix. Enfim, os pequenos escândalos do cotidiano, ou os pequenos conflitos em relação à sucessão num estabelecimento comercial, uma família tradicional do Auvergne que passa os seus negócios para um comprador chinês, né, que vai para um tabaco, né, para vender cigarro ou vender café, coisas inusitadas para um Bellevillois mais radical, mas para outros mais amadurecidos, um movimento, né, sem cessar, porque a cidade é isso, é o movimento, é a diferença, é a diversidade, é o convívio, né, com esse acolhimento permanente do estrangeiro e tal. Então eu tinha ali um bom motivo e disse para o meu amigo Isaac: finalmente, Isaac, eu encontrei um ponto para o meu projeto e eu vou voltar então e vou passar um ano aqui trabalhando com você. Ele ficou super feliz e perguntou: mas sobre o quê? Eu falei: eu vou estudar Belleville. Ele falou: não é possível, né? Não, eu vou para Belleville. Mas você vem para Belleville? Eu vou para Belleville, eu quero estudar o bairro, né? Ele ficou muito feliz, evidentemente, né? Porque compreendia, como eu, que uma das melhores maneiras de você estudar um país, um estado, né, uma região, é você fazê-lo de um determinado ponto de vista, não é isso? Assumir as consequências de um ponto de vista. Então, eu resolvi conhecer a França, pode ser uma pretensão, a partir
de uma ancragem, quer dizer, de uma relação muito determinada com um espaço muito peculiar e bem circunscrito, pelo menos do ponto de vista do imaginário urbano de uma grande cidade francesa, que era Paris. E esse lugar que eu escolhi é esse, o 20e arrondissement de Paris, nesse bairro, a noção de bairro é complexa, né, chamado Belleville. A Belleville, a grande Belleville, como alguns chamam também. E evidentemente que ao ter escolhido esse ponto de partida, quando você escolhe um ponto de vista, você também tem que assumir as consequências dessa escolha. Quer dizer, eu conheci muitas coisas a partir de Belleville, pude compreender muitas coisas sobre a França, os franceses, a política, os conflitos, mas também deixei, evidentemente, de lado uma série de outras questões, mas como eu não tenho o dom da ubiquidade, não é isso? Não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo, tudo ver, tudo saber, né? E não posso tudo, eu assumi o conforto da minha posição, que é uma posição da parcialidade, né? Eu tenho que me conformar a essa dimensão estritamente humana da parcialidade, não da totalidade, nem de apreender uma totalidade, que isso é facultado somente aos seres alados, né? Os divinos podem ver, contemplar totalidade. Então, se você também escolhe esse ponto de vista, você vai procurando calibrar a sua permanência e, evidentemente, como acontece em qualquer lugar, sobretudo para antropólogos com alguma experiência da pesquisa, do trabalho de campo, você vai encontrar, primeiramente, com aquelas figures de l'urbain, aquelas figuras mais usuais, aquelas encarnações mais usuais que caracterizam aquela cidade ou um estilo de vida urbano. Você circula. Não há melhor lugar para conhecer uma cidade do que através de seus mercados e através de seus cafés, né? Ou botequins, né? Porque são lugares de acolhimento, lugares de circulação da informação, lugares onde você conhece, né, ou esbarra com aquilo que a Jane Jacobs, uma crítica do urbanismo oficial americano, em 1961, no livro Death and Life of Great American Cities, né, Morte e Vida das Grandes Cidades Americanas, escolheu chamar como personalidades públicas vocacionais. Quer dizer, ali, aquele pinguço, ou aquela pessoa que está ali, todo dia, o habitué, não é? Ele é a pessoa que vai te ajudar a conhecer o lugar, encontrar um endereço, encontrar uma pessoa, quem vai consertar a sua cortina que você desavisadamente puxou e arrancou tudo da parede. Você está acostumado com cimento e as paredes são com gesso. Quem vai resolver consertar o botão da sua máquina de lavar, que você desavisadamente apertou no lugar errado, ele saltou e a proprietária pode querer que você dê uma máquina nova, mas como é que você vai reparar aquilo? Enfim, a pessoa que vai te introduzir, né, localmente, que vai te afiançar moralmente, né, inclusive nesses ambientes. Lá como aqui, o prenome, né? O prenome é muito mais fácil do que o nome de família, que no caso da França é muito mais pesado em termos de identificação, né? Então, um Zé, tudo bem, né? E eu já havia tido essa experiência, então eu fui introduzido por vários colegas. Um deles era o proprietário de um bistrô chamado Le Jardin, exatamente na esquina de Rue de Belleville e Rue Julien Lacroix, que se chama Camel. Camel era um dono e que era muito delicado e que conseguia fazer esse papel, né, de receber o estranho, o estrangeiro, acolhê-lo e deixá-lo à vontade, pelas conversas que suscitava, ao longo do comptoir, do balcão, né, para esse estrangeiro e os nativos tomarem a decisão de se engajarem numa conversa ou não, né? E ele fazia, e deve continuar a fazer isso. Eu digo que deve porque o bar não existe mais hoje, com essa
Ele fazia isso com grande habilidade, né? Tal como o Tuninho, né, do Armazém São José, no Catumbi, havia feito durante anos, e até hoje, ao nos receber, não mais como um barman, né, desse pequeno botequim, nessa estrutura composta que era o Armazém São José, na esquina da rua Van Erven com a rua Emília Guimarães, no Catumbi. O Cameli fazia isso com muita graça, com muita competência, e se orgulhava de ter no seu próprio prédio, morando agora então no seu próprio prédio, nada mais nada menos, no troisième étage, Monsieur Isaac Joseph, um professeur de sociologie, du département de sociologie de l'Université de Paris 10. Era um notável que morava no prédio, um professor, um sociólogo. E também de ter frequentado, porque o Cameli é um músico, pianista, cantor, e ter frequentado e promovido muitas recepções em apartamentos de muitos sociólogos em Paris. Sempre com observações interessantes a propósito da experiência de ter feito uma salada numa festa para um brasileiro em Paris, e os brasileiros tiram do tomate o miolo todo, né? O que é um escândalo para alguém no norte da África, do Marrocos, da Argélia, né, que adora. Então eu chamava a atenção sempre para isso. Então o Cameli fazia isso muito bem. Eu, minha vez, não nasci ontem, não é isso? Displicentemente costumava largar sobre o comptoir, sobre o balcão, uma revista de antropologia, onde tinha um artigo meu, um livro, o Cameli guardava, certamente curiosos, frequentadores que me viam deixar, queriam saber o que era, olhar, e finalmente eu capturei, através desse expediente, um nativo. E esse nativo, muito curioso, evidentemente, porque o que estaria fazendo um antropólogo num bairro como Belleville? Se perguntava esse nativo, inquieto, mas observava que esse antropólogo tinha livro, coisas que ele não compreendia muito bem, que ele não lia português. Mas as pessoas diziam, não, ele disse que esse livro aí é dele, que ele escreveu um bairro popular, como esse aqui e tal. Enfim, um belo dia, depois desse convívio todo, com muitos fregueses, Bernard, né, que trabalhava no comissariado, na delegacia de polícia do bairro, um grande amigo, originário de Besançon, né, uma região da França muito importante. Afinal, é a região de Pasteur, né? É a região de gente muito famosa. Tem muita relação com o cinema, a região, inclusive. Os irmãos Lumière, se não me engano, são de lá. Enfim. Os habitués, e eu entre os habitués, frequentar todas as tardes, todas as noites. Finalmente, o Cameli um dia me disse, olha, tem um freguês que gostaria muito de conhecê-lo pessoalmente. Eu posso dar o seu telefone para ele? Eu falei, claro. E ele me disse, você vai também gostar muito de conhecê-lo. Você vai gostar muito de conhecê-lo. E finalmente, uma manhã de sábado, ou sexta-feira, não me lembro mais, recebi um telefonema. Eu morava em outro bairro de Paris, e morava na Rue de la Glacière, que é uma rue de um arrondissement muito mais sofisticado em comparação com Belleville, sofisticado do ponto de vista dos valores sociais da cidade de Paris e tal. E marcamos um rendezvous, como só ia acontecer com tudo na França, tinha que marcar um encontro. Marcamos um encontro num café da esquina da rua, exatamente da Escola de Arquitetura, que ficava em face a Rue Piat, do outro lado da Rue de Belleville. E 10 horas da manhã,